STF arquiva processo de transfobia de Érica Hilton. Reverberou na mídia a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, mandando para o arquivo o processo aberto pela deputada do PSOL São Paulo, Érica Hilton, contra a influenciadora Isabela Cepa, que em 2020 teria postado mensagem na internet dizendo que nas eleições municipais a mulher mais votada é homem. No fundo, Cepa falou óbvio e falou acobertada pela garantia constitucional da liberdade de pensamento, já que, pessoalmente, ela não reconhece a identidade de gênero. Ou seja, tem o raciocínio focado na lógica binária masculino-feminino, o que é um direito seu de opinar. Simples assim. E foi o que fez. Parece sem intenção discriminatória ou odiosa. Fato é que, por falar o que a sua consciência manda, Cepa foi duramente patrulhada pela patota da lacração, cuja intolerância criminalizou sua opinião ao ponto de forçá-la a pedir asilo político na Europa. A sua história foi acolhida pela Agência da União Europeia para o Asilo como perseguição política, o que colocou o país na incômoda posição de intimidador de dissidentes que ousem discordar dos itens caros à ala progressista. De acordo com o Código Moral do Identitarismo, o imbróglio começou no Foro Estadual de São Paulo por Érica Hilton, com ação própria visando ao enquadramento de Isabela Cepa no crime de transfobia equiparado ao racismo por força de decisão ativista do STF na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26. Pela natureza da causa relacionada a crime de ódio nas redes sociais, o caso foi transferido para a 7ª Vara Federal, que determinou o seu arquivamento sob a alegação de que as declarações de Cepa não foram discriminatórias ao ponto de incitar hostilidade à deputada, devendo-se então afastar o ilícito penal do litígio, pois não se detectou abuso a impor a ação repressiva do Estado. A deputada insurgiu-se contra a decisão de primeira instância através de reclamação formulada ao STF sob número 80.671 por entender ter sido afrontado o entendimento do tribunal que deferiu erga omnes ao grupo de pessoas transexuais, o acolhimento e o espaço devidos, segundo a tese abraçada pela ADO 26. Aí que vem a parte principal da pendenga. O ministro Gilmar Mendes, ao avalizar o arquivamento da 7ª Vara, aprovou a conduta da influenciadora, ao expor um ponto de vista pessoal que não ultrapassa os limites da liberdade de expressão, não se ligando, portanto, ao tipo penal. Em palavras diretas, Sua Excelência quis dizer, conforme mensagem do Hora Brasília, que chamar Érica Hilton de homem não configura crime de transfobia. A constatação bem simples, fora do garrote do identitarismo, é a seguinte: está liberada a menção ao sexo biológico de pessoas trans em publicações de internet ou mesmo em outras mídias. Logo, nem pensar na tal figura esdrúxula da transfobia de Estado, conforme defendeu a deputada ao acionar na ONU o governo Trump na questão do visto emitido com o gênero masculino. Por isso, diante da pergunta formulada no Le Monde Diplomatique, edição brasileira, naquele contexto de adotação do visto de Érica Hilton, quem são os Estados Unidos para dizer que Érica Hilton não é mulher? Talvez a resposta seja a palavra de Gilmar Mendes, em torno da liberdade do manifesto livre de opinião. Em boa hora, igualmente, neste país coalhado de intolerâncias e narrativas, a mensagem passada pelo decano da Suprema Corte no sentido das pessoas, quando dos seus ataques de pelanca, tenham em conta o livre pensar, que faz parte das liberdades públicas dentro do núcleo duro da Constituição. Este direito envolve poder dizer livremente o que pensa sobre algo ou alguém, independente de posição, cargo ou hierarquia, sem que importe crime. Daí a proibição de censura política, ideológica ou artística. Destaque a chamada de Veja 2 de setembro. A biologia venceu, diz feminista radical, após arquivamento de processo movido por Érica Hilton. É Isabela Cepa
venceu. Amém. Este foi o Soletrando Direito. Faça sua inscrição no canal, não custa nada e você ajuda a sua consolidação na internet. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o arquivamento do processo de transfobia de Erika Hilton. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Agradecido pela sua atenção. Fiquem com Deus. Tchau.